Shalom e boa noite a todos. Você está no canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e hoje é a segunda parte da série Os Profetas de Israel, Espiritualidade da Torá e o chamado ao retorno da aliança. Domingo passado, nós estivemos aqui para dar início e uma introdução a este assunto, e nós hoje vamos para a segunda parte. Desde já eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixando o seu like, compartilhando essa mensagem, este ensinamento, deixando aí o seu comentário, né? E se você ainda não é inscrito, não custa nada, né? Você me ajuda muito se você fizer sua inscrição aí no meu canal, né? Que é um canal que tem como proposta ensinar a Bíblia dentro do seu contexto original. Louvado seja o Eterno por este trabalho que nós estamos realizando aqui e por esta oportunidade que Ele, o Criador, Ele nos proporciona de estarmos desenvolvendo esse trabalho que tem como objetivo conscientizar as pessoas. Temos falado nas últimas lives, eu fiz uma série passada, sobre a diferença entre espiritualidade e religiosidade, né? Falamos também sobre o que Deus entregou ali no Monte Sinai. Nós sabemos muito bem que Deus escolheu um povo, o povo de Israel, e deu a este povo as suas leis, as suas instruções, né? São as instruções que nós chamamos de a Torá, aquilo que Deus deu a Moisés, ao povo de Israel ali através de Moisés no Monte Sinai. Então Deus entregou para Israel através de Moisés ali um estilo de vida divino baseado nas suas instruções. Então, ali Deus estava dando um modelo, Deus estava criando um modelo para a nação seguir. Modelo este que já existia, né? A Torá, ela é algo que foi criado antes da criação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Antes de Deus criar tudo que existe, ele já tinha criado as suas instruções, ele já tinha criado, né, este estilo de vida, e ali, então, ele entrega no Sinai. Bom, hoje nós vamos continuar, né, com o assunto que nós estávamos aqui desenvolvendo. Nós estávamos falando, né, sobre a questão do fundamento sistemático da mensagem profética. Né? Nós vimos aqui que os profetas, eles não falaram contra a Torá. Os profetas não saíram fora daquilo que Deus entregou a Moisés no Sinai. Os profetas não criaram uma nova religião, não desenvolveram uma nova forma de se servir a Deus, não saíram fora do modelo que o eterno Criador passou para o seu povo ali no Sinai. Enfim, os profetas seguiram à risca todos os ensinamentos que Deus entregou, deu para Moisés ali no Monte Sinai, para o povo de Israel através de Moisés no Monte Sinai, né? Então eles não falaram. Na mensagem dos profetas, nós nunca vamos ver eles falar contra os ensinos da Torá, contra o modelo estabelecido por Deus, contra o padrão que Deus estava entregando no Sinai. De maneira nenhuma nós vamos encontrar eles dizendo alguma coisa que vá contra aquilo que Deus já tinha dito para Moisés. De maneira nenhuma nós vamos encontrar algum versículo entre os profetas mostrando que aquilo que Deus entregou para Moisés deveria, ou na época deles, ou em uma época posterior, que deveria ser abandonado. Não, muito pelo contrário. Eles reiteraram de diversas formas, de diversas maneiras, por diversas vezes, tudo o que Deus falou através de Moisés.
Então, queridos, é muito importante nós entendermos qual foi a tônica da mensagem dos profetas, o que eles falaram, e eles também falaram muito sobre a espiritualidade da Torá. Eles falaram de viver segundo o Espírito de Deus através dos ensinamentos da Torá. Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre isso no ponto 2, que vamos começar aqui hoje, nessa segunda parte desta instrução que estou aqui para apresentar. A espiritualidade versus a religiosidade segundo os profetas. Os profetas não rejeitaram sacrifícios, os profetas ordenados pelo Eterno. Eles rejeitaram o que? A hipocrisia, conforme Isaías 6, versos 6 a 8, ensina. Eles denunciavam um culto sem justiça, ou seja, conforme nós vemos aqui em Amós 5, 21 a 24, nós vemos que eles rejeitaram foi isso, um culto, um serviço prestado a Deus, mas sem justiça, sem aquela ordem que Deus já estava dando. Um culto de maneira injusta, um culto sem a verdadeira expressão de adoração que parte de dentro para fora. A isso eles rejeitaram. A isso eles condenaram. A isso eles não apoiaram. Um culto sem justiça. Então, de maneira nenhuma, os sacrifícios daquelas épocas, que eram legítimos, que apontavam para o sacrifício que um dia o Filho de Deus faria, o Messias faria em favor da humanidade. Então, a estes sacrifícios, que naquela época era válido, hoje não, né? Vindo o Filho de Deus, vindo Yeshua, o Messias, feito o sacrifício que foi ordenado, né, que ele fizesse, acaparar, que é a expiação para todo aquele que viesse a crer nele como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é mais necessário se fazer os sacrifícios daquelas épocas. Mas isso não significa que os ensinos da Torá ou a lei de Moisés foi abolida, foi substituída lá no Calvário, conforme a teologia cristã ela afirma, né? Conforme a teologia cristã ela faz esta afirmação. Então, o que os profetas falaram? Falaram de um culto sem justiça, né? Um culto onde as coisas funcionam de forma diferente daquelas que o Eterno ele exige. Bom, exige que a justiça, né, lá em Amós está falando isso, né, exige que a justiça corra como um rio. Em Miqueias 6, versículos 6 ao 8, enfatiza justiça, misericórdia e humildade. Então essa fazia parte da mensagem dos profetas. Em Amós nós encontramos, né? Nós encontramos essa expressão, nós encontramos este ensinamento. O hebraico utiliza termos como mishpat, que significa justiça, tzedaká, que significa retidão, e hesed, que significa bondade, lealdade e fidelidade. Emuná, que significa fidelidade e fé também, né? Confiança no Eterno. Estes valores já estão presentes na Torá e são reafirmados pelos profetas. Então essa era a tônica da mensagem dos profetas, né? Eles pediam, cobravam a integridade, a justiça, e a mensagem deles era carregada, né, com a emuná, com a fé, com a bondade, né, hesed, com a tzedaká, que é a retidão, a justiça. Então, queridos, esta era a tônica da mensagem
dos profetas. E dentro da mensagem daqueles profetas estavam o chamado, né, para o retorno ao Eterno, para a Techuvá. Aquilo que nós conhecemos como arrependimento, para fazer um retorno, uma conversão ao Eterno, né, baseada na Techuvá, né, baseada numa Techuvá verdadeira. O que significa Techuvá? Retorno ao Eterno, né? O que significa Techuvá? Significa uma conversão, um retorno para o Eterno, baseado no arrependimento real e verdadeiro. Quero mandar aqui um abraço para a irmã Cida Firmo. Shalom para a irmã também. E shalom para todos os demais que estão participando. Bom, queridos, então na mensagem dos profetas nós encontramos isso. Quando João Batista apareceu no mundo, né, quando ele apareceu pregando a sua palavra, a palavra do Eterno, e trazendo, né, a sua mensagem, esta era a tônica da mensagem de Yohanan Hamatzbel, João o Emersor. Ele chamava as pessoas ao arrependimento, a retornar para o Eterno, baseado no arrependimento, na conversão, em um retorno para o Eterno verdadeiro. Então, eles chamavam as pessoas da época deles, né, a uma Techuvá. A palavra central dos profetas era a Techuvá, que é o retorno, né, retorno para Deus. Em Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, nós vemos uma convocação a Techuvá, né, como expressão da restauração da aliança, né? Eles aqui convocam Israel a voltar para o Eterno com base na Torá, nos ensinos da Torá. Então aqui estava, né, a tônica da mensagem desses profetas. Eles chamavam sempre o povo de Israel para retornar para aquelas bases estabelecidas lá no Monte Sinai. A base está lá no Monte Sinai. A base está lá naquilo que Deus estabeleceu através de Moisés. A base não está no que os profetas fizeram. Eles pregaram sobre aquilo que já estava estipulado. Nem também naquilo que Yeshua fez. Yeshua, ele consumou, ele concluiu aquilo que Deus começou, iniciou lá no Sinai. Mas as mensagens daquilo que as pessoas chamam de um Novo Testamento não substitui a base que já está estabelecida pelo Eterno lá no Monte Sinai. Então é insubstituível. A Torá é insubstituível. Os ensinos dela são eternos, são permanentes, vieram para durar para todo o sempre. Então, queridos, vamos entender isso. Continuando, o texto afirma que a Torá será escrita no coração. Né? Em Jeremias 31, é muito importante, né, este texto, versículos 31 ao 33, afirma que os ensinos da Torá vieram para ser escrito no coração do povo de Israel. Né? Israel, para Deus, diante da Bíblia, queridos, não é só aqueles que moram lá no Oriente Médio. É todo aquele que se conecta com o Eterno através dos seus ensinamentos, que abraça o modelo ensinado pelo Eterno para se servir a ele, que pratica a fé do povo de Israel. E praticar os ensinos de Yeshua é abraçar este modelo. Yeshua, com seus ensinamentos, conecta todo aquele que nele crê ao povo de Israel também e faz de todo aquele que nele crê Israel também. Então, Deus vê um povo só na face da terra que lhe pertence. Qual é este povo? O povo de Israel. Né? Aí você pensa assim, que para você fazer parte do povo de Israel, você tem que ser lá de Israel. Não, não é isso. É isso que todo cristão pensa. Né? E às vezes você pensa, as pessoas pensam também que
para fazer parte do povo de Deus, você precisa se tornar igreja. Não. Isso aí não existe diante dos olhos de Deus. Você precisa se tornar Israel. Você precisa ser enxertado na oliveira. Quem nos enxerta a oliveira é Yeshua. Yeshua, ele tem o poder de levar a todo aquele que nele crê a se tornar povo de Israel com Israel. Ele torna todos aqueles que nele creem Israel também. Então, a partir do momento que você reconhece que Yeshua é o Messias e passa a obedecer os ensinamentos dele, você se conecta a Deus, ao povo de Israel, você é reconhecido como pertencente ao povo por intermédio da fé nele, nos ensinamentos e a prática, né? É lógico que eu tenho que praticar. Não adianta só acreditar em Yeshua. Eu tenho que praticar os ensinamentos que ele ensinou para mim praticar. Assim eu me conecto a Deus através do povo de Israel. Então, queridos, continuando. Então, esses profetas, né, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, convocam Israel a voltar para o Eterno e a sua Torá. O verbo hebraico shuv, que significa retornar, é da onde vem a palavra tshuvá, né? Tshuvá, shuv, tem ali, né, um verbo hebraico shuv, da onde vem a palavra techuvá, que significa retorno, né? Que é um retorno para Deus, um retorno para o Eterno, com base nos ensinamentos da Torá, né? Com base nas regras estabelecidas pelo próprio Deus, né? Então, este verbo shuv, significa retornar, aparece repetidamente como expressão, perdão, da restauração da aliança, né? Ou seja, quando o povo saía fora, né, Deus levantava um profeta para pregar este retorno, né? Retornar para a Torá. Fazer techuvá, que é uma conversão com base no retorno às regras, às instruções já estabelecidas por Deus e entregues a Moisés lá no Sinai para Israel viver. Então, todas as vezes que o povo abandonava a Torá, Deus sempre levantava um profeta para pregar a techuvá, para pregar o retorno para as origens da fé, para a fé inicial, a fé original, a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela foi aquela que foi entregue pelo único e verdadeiro Deus lá no Monte Sinai, né? A quem? A Moisés. Lembrando, irmãos, que Deus não entregou mais nenhuma outra expressão de fé. Deus não entregou um código para se criar a fé mórmon. Deus não entregou um código, uma outra Bíblia para o povo muçulmano, o Alcorão. Deus não entregou uma nova religião, né, para cristãos, para pessoas. Ele não criou o cristianismo. Deus não entregou os ensinos da Brit Hadashah, do Novo Testamento, para substituir aquilo que ele já tinha entregue lá no Sinai. Então, existe só uma fé correta diante de Deus. Existe uma verdade absoluta em relação à fé. E esta foi aquela que foi entregue lá no Sinai e que Yeshua não aboliu, os profetas não aboliram. Yeshua, ele simplesmente complementou, conforme nós vemos ele mesmo falar em Mateus 5, a partir do versículo 17, né? Que de maneira nenhuma ele disse ali que ele veio abolir os ensinamentos da Torá, mas ele veio completar. Dentro do verbo grego ali, né? Naquele texto aparece o verbo grego plerosai, né?
O que significa plerosai, que foi traduzido do grego para o hebraico, do hebraico para o grego, né? Completar, complementar. Ou seja, ele veio para plenificar a fé. Ele não veio abolir. Plerosai significa completar sem abolir. Completar sem acabar com o que já tinha. É como se você tivesse um copo com 80% de água, precisando ser cheio, aí vem Yeshua e coloca, né, mais 20% e completa até a tampa, vamos dizer assim, até a borda, a água. Ou seja, ele complementa ali, né, o copo com água. Então, Yeshua complementa a fé, sem abolir o que já estava, o que já regia. O que os profetas faziam, então, era chamar Israel para retornar para esta fé pura, real, verdadeira, entregue pelo Deus Echad. O que significa essa palavra, Echad? Único. Né? Quando nós lemos Deuteronômio 6, versículo 4, nós vemos a palavra Echad. Shema Israel, ouça Israel. O Eterno é o nosso Deus. O Eterno é um. E esta é, né, uma parte da principal oração do povo judeu. Shema Israel, que se encontra em Deuteronômio, né, capítulo 6 e versículo 4. Então, queridos, é isso que os profetas fizeram. Eles não criaram uma nova religião. Eles não criaram outras denominações. Os profetas eram israelitas. Os profetas eram judeus. Os profetas eram praticantes da Torá. E eles eram levantados pelo Eterno para chamar o povo de Israel a retornar para as práticas que Deus estabeleceu que eles deveriam viver segundo elas, praticar elas lá no Sinai. As tábuas da aliança, né? Que eram 2 tábuas, contendo 10 mandamentos principais, né? Foram escritos pelo próprio dedo de Deus. 5 mandamentos das primeiras tábuas, de uma das tábuas, mostravam a forma do ser humano relacionar com Deus. E os outros 5 mandamentos que estavam na outra tábua, na outra tábua, né, de pedra, eram 2 tábuas que Moisés pegou ali, da mão de Deus, escrito pela mão de Deus, falava do relacionamento do homem com o próprio homem, como que nós deveríamos viver, como que o Israel deveria viver um com o outro, um ser humano com outro ser humano. Então, mandamentos verticais e mandamentos horizontais. Ou seja, relação do homem com Deus, relação do homem com outro ser humano, de ser humano com ser humano. E, fora esses 10 mandamentos, Deus deu mais centenas de instruções sobre como viver, como praticar a justiça, como ser justo diante dos olhos de Deus, como agradar ao Eterno na vivência normal, no trabalho, na profissão, nos negócios, na família, como um pai deveria se comportar com seus filhos, como um patrão deveria se comportar com seus empregados, como que os empregados deveriam comportar com seus patrões, como que uma mulher deveria se comportar com seu marido, como que o marido deveria tratar a sua esposa, enfim, como que os sacerdotes deveriam viver, como que eles deveriam servir, como que os levitas deveriam fazer. Então, ali estava tudo o que Israel precisava para servir a Deus da forma correta. E isso não foi revogado. Estes ensinamentos estão em vigor para todo aquele que crê em Deus nos dias de hoje. Lógico que muitas coisas não tem como nós praticar hoje, porque dependia do templo. Existiam muitas leis que regiam a forma de se viver, de se servir e de se portar no templo. Então, hoje não tem mais o templo de Adonai, né?
o templo, o Beit HaMikdash, não existe mais. Então, muitas dessas leis não podem ser praticadas nos dias de hoje. O sacrifício que existia naquela época não existe hoje. Mas a Bíblia profetiza que haverá o terceiro templo. E lá haverá memoriais, né, que relembram e remontam a esta época. E isso vai acontecer no milênio. Né? Para você que pensa que a Torá foi abolida, né, e que essas coisas não vão voltar a acontecer mais, no milênio elas vão voltar a acontecer. Né? Então, continuando aqui para a gente finalizar. Os profetas, então, chamavam o povo a retornar para a aliança, né? Aparece repetidamente, então, o verbo chuve, né? Ou seja, techuvá, de onde vem, né? Chuve, techuvá, para o retorno para a aliança. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 31, aparece isso, né? Jeremias fala da nova aliança. Entenda essa questão falada por Jeremias. Quando ele fala da nova aliança, né, de maneira absolutamente nenhuma, ele está falando de uma nova lei. Ele está falando de algo que substituía as instruções já dadas pelo Eterno, né? Então, Jeremias 31 fala da nova aliança. Eu sempre uso uma metáfora para ensinar para as pessoas o que é a nova aliança. A nova aliança pode ser comparada com uma segunda carta de amor de um marido para a sua esposa. Suponhamos que um marido, né, daqueles que viveram lá 30, 40 anos atrás, sem a era da internet, estivesse longe da sua esposa e ele escrevesse uma carta demonstrando seu amor por ela, sua apreciação, seu cuidado por ela, né? E aí, em determinado momento, ele quisesse complementar com outros assuntos, demonstrando seu amor para com a sua esposa com uma segunda carta. Aí, então, ele escreve a segunda carta, demonstrando o seu amor, complementando aquela primeira carta com a segunda. Aí eu te pergunto, será que tudo aquilo que está contido na primeira carta vai ser desvalorizado, vai perder o valor, vai perder a funcionabilidade, vai perder o seu valor para a esposa por causa da segunda carta? Não. Quando ela receber a segunda carta, a primeira vai se tornar mais clara, mais nítida. As intenções do marido com a primeira carta se tornarão ainda mais evidentes, mais forte, mais real, mais lúcida quando chegar a segunda carta complementando a primeira. Então, o que é a Brit Hadashah, a aliança renovada? É simplesmente a segunda carta do marido para a sua esposa Israel, né? É uma renovação das alianças, simplesmente porque a primeira aliança, o primeiro pacto, foi quebrado não pelo Deus de Israel, pelo marido, mas pela esposa. Israel falhou com Deus. Israel falhou no cumprimento da primeira aliança. Então Deus, sem desvalorizar, sem desfazer da primeira aliança, ele nos envia agora a segunda chance. A segunda chance, uma chance a mais, uma chance além. E ele retorna para a primeira aliança através de uma segunda chance, renovando o pacto, renovando os votos. Imagina bem, quando uma pessoa casa, né? 25 anos depois, ela faz o quê? Bodas de prata. Ela comemora bodas de prata depois de 25 anos de casamento.
E eu te pergunto, quando um casal vai fazer as bodas de prata, né, comemorar 25 anos de casal, faz ali aquela cerimônia e tal, renova os votos. Será que estão renovando porque os votos se perderam no decorrer do tempo? Será que a primeira aliança, a primeira impetração das bênçãos de Deus no casamento inicial, durante os 25 anos, se perdeu e precisa ser renovado, né? Precisa ser refeito ali de novo? Não, é uma comemoração e daquilo que foi feito lá há 25 anos atrás, da primeira aliança, mas é uma renovação, um fortalecimento. Então entenda isso. Está em Jeremias 31, a partir do versículo 31 também, nós temos esta renovação da qual fala, né, aqui a palavra do Eterno. Eis que estão chegando os dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança com a casa de Israel. Então, com quem que é feito a nova aliança? Com a casa de Israel. Vocês entendem? Né? Que aqui não está falando que a nova aliança é feita com a igreja. A nova aliança é feita com a casa de Israel. Então, é por isso que eu falo que Deus olha desde os céus e ele vê um povo. Qual é este povo que pertence a ele? Qual é o povo que tem uma aliança com ele? Israel. Então, ela é feita com Israel através de quem? De Yeshua. Né? Do Filho de Deus, do Messias. Ele é o personagem responsável pela nova e eterna aliança. Né? Pela a aliança renovada, Brit Hadashah. Então, quando eu reconheço que Yeshua é o Messias, abraço os ensinamentos dele e me achego ao Eterno por intermédio dos ensinamentos dele, como Deus me vê, como igreja? Não, Deus me vê, Deus te vê, Deus vê a todos que é assim, reconhece o Messias, né? Reconhece Yeshua como Salvador, como o Messias, e ele vê você e eu vê nós como Israel. Olha lá para capítulo 11, se não me engano, de Romanos, onde Paulo fala que os gentios, goim, são enxertados na videira, na oliveira, e se tornam o quê? Israel. Olha lá se está escrito que se torna igreja. Não. Se torna Israel. É enxertado na oliveira. A oliveira é símbolo de Israel. E passa a produzir frutos com o povo de Israel. Está aqui da mesma forma, né? Quando eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, aparece aqui, né? Casa de Israel, casa de Judá. Casa de Judá são judeus tradicionais, são judeus, né, que mantiveram a aliança. Casa de Israel fala das 10 tribos perdidas de Israel que foram espalhadas pelos 4 cantos da terra. Aqui fala das 2 casas de Israel. Continuando. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que vos tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles violaram minha aliança, ainda que eu, da minha parte, tenha sido como um marido para eles. Então, quem foi infiel no pacto? Foi a esposa, foi a noiva, foi Israel. Né? Aqui Deus compara como marido, Israel como a esposa, a noiva. Pois esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai, porém minha Torá dentro deles, e as escreverei em seu coração, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. O que diferencia a primeira aliança da segunda? A primeira aliança tem a Torá escrita nas pedras, tem a Torá escrita nos pergaminhos, tem a Torá escrita nos pápiros. Ela está no exterior e precisa ser interiorizada
através da busca, da prática exterior da fé. Agora, o Eterno diz aqui que escreverá estas leis que estavam fora, na pedra, nas tábuas, nos pergaminhos, nos pápiros, dentro do coração e na mente de todo aquele que reconhece o Deus de Israel através de Yeshua, através dos ensinamentos do Messias. Continuando. Então, assim ele torna o povo, né, que assim crê, seu povo, e ele é deste povo seu Deus. Nunca mais nenhum deles ensinará o seu companheiro, membro da sua comunidade, ou o seu irmão, ou seu irmão, né? Conheça Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, porque perdoarei seus pecados, os pecados deles, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso é o que diz Adonai, aquele que dá o sol como luz para o dia, que ordena as leis para a lua, da lua e as estrelas, a fim de prover luz para a noite, que agita o mar até as suas águas rujam. Adonai Tsevaot. Se estas leis desaparecerem da minha presença, diz Adonai, então a descendência de Israel deixará de existir e deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Então a Torá foi revogada, será revogada só quando as leis do universo parar de existir. E eu te pergunto, o dia parou de ser dia? O sol parou de brilhar? A noite parou de ser noite? A lua já não dá mais seu brilho nem as estrelas? Os rios estão correndo para baixo ou para cima? Como que está funcionando as leis da natureza? Tudo normalmente. Então Deus diz aqui que da mesma forma que estas leis regem o universo e existem e não pararam de existir, ele não deixou de ser o Deus do povo de Israel, o Deus de Israel, e ele só deixará de ser o Deus deste povo. Israel só deixará de ser povo diante dele quando estas coisas falharem. E elas nunca falharam e nunca vão falhar. Então, queridos, entenda aquilo que a Brit Hadashah representa. Aquilo que Jeremias falou que Deus faria através da Brit Hadashah. Jeremias 31 ao 33, não fala da abolição da Torá. Então, o texto que nós acabamos de ler, de maneira nenhuma fala que a Torá seria abolida. Fala do quê? O texto afirma que a Torá será escrita no coração. Então, a renovação da aliança acontece não abolindo a Torá, não abolindo o que já tinha, mas pegando o que já tinha e que estava fora e escrevendo aonde agora? No coração e na mente. Aí que está a diferença da primeira aliança para a segunda aliança. As leis estão escritas fora na primeira aliança. Você precisa praticar para interiorizar elas e elas surtir efeito na sua vida. A segunda aliança tem como marca registrada a Torá, agora fazendo parte do nosso interior, sendo escrita no nosso coração, promovendo em nós o desejo de viver os ensinamentos de Deus, tendo essas leis gravadas na nossa mente. E isso é feito pelo Espírito de Deus quando reconhecemos Yeshua como Salvador. Quando abrimos o coração e o Espírito nos ajuda, né, a abrir o coração para a prática dos ensinos da Torá. Continuando. Então, o texto afirma que a Torá será escrita no coração. A novidade não é outra lei, mas uma internalização mais profunda da mesma instrução divina. Então, queridos, entenda isso que o Eterno estava falando através de Jeremias. Fica por aqui o ensinamento de hoje. Eu vou fazer uma oração encerrando e na próxima oportunidade, no próximo domingo, estaremos aqui
a partir das 7h30 novamente, para a terceira parte deste ensinamento que o Eterno nos proporcionará no nome de Yeshua. Pai Celestial, bendito seja seu sagrado nome. Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui expondo estes ensinamentos e pedindo a sua bênção a favor de todos aqueles que creem. Que estas instruções, Pai, elas possam ajudar as pessoas a compreender o que os profetas fizeram. Que as pessoas que assistirem essas lives possam compreender que o Senhor entregou um estilo de vida lá no Sinai e esse estilo de vida divino deveria dirigir os passos das pessoas e que praticar a Torá é praticar este estilo de vida divino com base nas suas instruções e que isso é uma espiritualidade segundo a Torá e não uma religiosidade, Pai. Ajuda a todos a entender que Yeshua viveu esses ensinamentos, não quebrou eles e que a Torá foi ensinada pelos profetas e que os profetas chamou o seu povo lá do passado a sempre dirigir seus passos nos caminhos da Torá. Muito obrigado, Pai, pelas pessoas que participaram, que ainda vão assistir esse trabalho. Em nome de Yeshua, amém. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom e tenham uma boa semana a todos. Em nome de Yeshua. Amém.